Boa tarde, tudo bom com vocês? Eu aqui de novo, agora para nossa aula de redação. Hoje também, nossa aula de redação, vamos rever um conteúdo muito importante, que é o conteúdo que vai cair na nossa atividade avaliativa dessa semana. Estão preparados? Vamos começar copiando a nossa agenda? Então, podem copiar a agenda. Nossa agenda hoje, dia 20/7/2020. E o conteúdo não poderia ser outro, conto. Vamos revisar o conto que nós vimos na semana passada, que é o texto mais lido, é o tipo de texto mais lido no mundo. Então, ele foi o escolhido para a nossa atividade avaliativa dessa etapa. Então, vamos rever o conteúdo conto e no final eu vou passar para vocês a atividade avaliativa. Pausem o vídeo, por favor, peço que pausem, copiem a agenda. Quando vocês terminarem de copiar, retornem para a gente poder começar a nossa revisão. Bem, vamos começar falando sobre o conto. O conto é um texto literário em que se narra ou conta uma história, geralmente curta e com poucos personagens. O conto é aquela história que você vai usar a sua criatividade para criar um lugar, um ambiente, personagens, onde acontece uma história que, em geral, há uma complicação no meio, algo que precisa ser resolvido, que prende o leitor. Esse é o conto. O conto é uma narrativa. Dessa forma, ela segue as características da narrativa, né? Então, quais são essas características? Primeiro é que tem um narrador. O narrador do conto, assim como na narrativa, ele pode ser um narrador observador ou um narrador personagem. Se for personagem, o seu texto é narrado em primeira pessoa. Você vai utilizar palavras como eu, meu, nós, porque você faz parte da história. Você está contando a história, mas você faz parte dela. Você é um personagem da história. Narrador, personagem. Agora, se for um narrador observador, é aquele narrador que apenas observa os fatos e conta. Ele não participa da história. Se você escolher fazer em seu texto sendo um narrador observador, você, em geral, vai utilizar as palavras ele, eles, ela, elas, pois o texto é narrado em terceira pessoa. Você está contando a história de alguém, mas não participa nela. Então, tem esses dois tipos de narrador: narrador observador ou o narrador personagem. Nós também temos como características do conto um número pequeno de personagens e tempo e espaço limitados. Vamos entender. Se possui um pequeno número de personagens, você não vai se estender na quantidade de personagens, você vai descrever cada um dos seus personagens de forma que o leitor ele realmente conheça aquele personagem. Então você pode falar que o seu personagem que você escolheu, né, narrar, digamos que você vai falar sobre uma princesa. Então você pode falar mais ou menos a idade que ela tem, a cor do cabelo, a cor da pele, se ela é alta, se ela é baixa, para o seu leitor visualizar aquele personagem. Já que tem um número pequeno, dá para você fazer isso com todos os personagens e assim o leitor vai se identificar com aqueles personagens. O tempo e o espaço serem limitados quer dizer que o tempo em que aquela história acontece e o espaço, ou seja, o local onde ela acontece, são também reduzidos. Por exemplo, você dificilmente vai ver um conto em que o personagem ou as personagens do conto viajam o planeta Terra inteiro, vão para a Europa, depois vão para a Oceania, depois para a Ásia. Não, geralmente é numa cidade, quando é um conto de fadas, né? Uma cidade tão distante, ou dentro de um castelo, né? Mas pode ser também
dentro de uma empresa, dentro de uma escola, se o seu conto for um conto atual, ou se for um conto fantástico, pode ser no outro planeta, pode ser dentro da NASA, você decide. Mas lembrando que o espaço é limitado, ou seja, em geral são espaços menores, 1, 2, 3 cenários, vamos dizer assim. E o tempo também. Você vai fazer o seu conto com aquele início, meio e fim. Um tempo ali, alguns anos, alguns dias, algumas horas, alguns minutos. O tempo também é limitado, certo? Vamos para a estrutura. A estrutura do conto, assim como a narração, nós temos, primeiro, a introdução. A introdução é a apresentação. É onde você vai apresentar os personagens, né? Você vai apresentar as personagens do seu conto, o local onde está, em que tempo estão. Se for um conto de fadas, em uma época distante, que a gente sabe que os contos de fadas são em tempos medievais, né? Então você já lembra daqueles tempos distantes. Aí você apresenta o espaço em um castelo grandioso e começa a apresentar os personagens. Uma princesa delicada e assim vai. É na introdução que você apresenta e situa o leitor e prende a atenção dele. Depois da introdução, que eu sugeri para vocês e continuo sugerindo, que separem o primeiro parágrafo para isso. Você vai fazer sua redação, né? Você pode utilizar as 3 primeiras linhas, as 5 primeiras linhas como primeiro parágrafo, onde você vai utilizar a introdução. Depois nós temos o desenvolvimento, que é quando você vai contar a história, o que foi que aconteceu. Voltando ao exemplo do conto de fadas, né? A princesa estava no castelo e foi perseguida pela sua madrasta. Você vai contar ali o desenvolvimento e também pode apresentar uma complicação, algo que precisa ser resolvido, que aconteceu ali na sua história. Isso é o desenvolvimento. Junto com ele, nós temos o clímax, que é quando essa complicação é resolvida ou não, depende de como você desejar fazer. Esses 2 pontos podem ser apenas um parágrafo. Você pode fazer os 2 juntos no segundo parágrafo. Então, deixem o segundo parágrafo para esse desenvolvimento, para você contar a história. É nele que vai aparecer a maioria das falas dos personagens, né? Então, desenvolvimento e clímax. E por último, nós temos o desfecho, ou seja, a conclusão. É na conclusão que você finaliza seu texto. Nela você pode apresentar a solução de todos os problemas, o fim daquela história, se foram ou não felizes para sempre. Também pode apresentar uma moral para a sua história, né? Talvez o que aquela história ensina para quem está lendo no desfecho. Deixem assim o último parágrafo para o desfecho. As 3, as 5 últimas linhas do seu texto, onde você vai finalizar, fazer aquela conclusão do seu texto. Mas lembrando que são apenas sugestões para que o seu texto tenha uma boa estrutura. Você está livre para usar sua criatividade e fazer ele como você desejar, tá bom? Agora que nós já revemos o que é um conto e algumas dicas de como produzir um bom conto, vamos à nossa atividade avaliativa? A atividade avaliativa de vocês, eu estou com ela aqui no meu celular. Ela é sim uma produção de texto e é uma produção de conto. Assim como a de português, a atividade avaliativa de redação, você vai receber, pode ser na escola, ou você pode receber por meios eletrônicos e você imprime em casa a atividade. Ela é como uma prova, a estrutura de uma prova. E a de vocês de redação, separamos 3 propostas, ou seja, vocês vão poder escolher entre 3 textos para poder fazer. A atividade começa com um pequeno resumo e dicas de como fazer um bom conto e depois vem as 3 propostas. A primeira proposta, você vai dar continuidade a um texto que já começou aqui. A segunda proposta, você vai observar uma gravura
e vai utilizar essa gravura, a ideia que essa gravura passa, para escrever o seu conto. E a última, vocês têm uma história em quadrinho, que não tem fala nem nada, onde vocês vão se inspirar nessa história em quadrinho e transformá-la em conto. Isso mesmo. Então, vocês têm 3 opções para fazer o conto. O conto pode ser conto de fadas, pode ser um conto fantástico, pode ser um conto de herói, pode ser o conto que vocês desejarem. Contanto que respeite as regras do conto, tá bom? Vou entrar em detalhes aqui nas propostas, para que não hajam dúvidas, tá bom? A primeira proposta vai começar o texto falando uma história que aconteceu. E você vai continuar o seu texto de onde esse aqui parou. Então, se o seu texto precisa ter 10 linhas, vai ter que ter 10 linhas sem contar com o que já está escrito aqui. Se você quiser copiar o que está escrito aqui e dar continuidade no seu texto, tudo bem. Mas as linhas que estão escritas aqui não vão contar como linhas escritas dos textos de vocês, tá? Não vão contar como linhas escritas por vocês, porque na verdade vocês vão ter apenas copiado, né? A proposta 2, vocês têm uma imagem que é uma cena que ocorreu como conclusão de um conto. Essa cena, esse desenho aqui da imagem, ele é a conclusão de um conto. Então, vocês vão precisar imaginar o que aconteceu antes dessa cena e vão escrever o conto de vocês. Aqui é como se fosse o final. A proposta 3, como eu falei para vocês, nessa proposta 3, tem uma tirinha de apenas 3 quadrinhos, onde vocês vão observar essa história e produzir um conto inspirado nessa história aqui das tirinhas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham gostado da revisão e que assim possam produzir textos maravilhosos, porque nós, eu e a tia Ângela, estamos ansiosos para receber esses textos de vocês. Já estamos com saudade de corrigir a redação de vocês, tá bom? Então, as datas de entrega já foram compartilhadas com os pais de vocês no grupo. Não deixem de entregar na data informada. Ansiosas estamos para receber. Uma boa semana para vocês e até a próxima aula. Tchau, pessoal!